Olha, boa tarde, galerinha do quinto ano. Olha que mapa bacana. Ele representa nosso país, Brasil. E aí você pode observar que ele está repleto de pessoas, né? Essas pessoas aí representam a população brasileira. E olha, se a gente for observar, ela é bem diversificada. Isso é muito legal, né? Somos um povo bastante miscigenado, um povo onde houve desde lá o princípio, desde o início da nossa história, uma grande mistura, né? Uma grande mistura que a partir dela, nós hoje em dia temos essa população, né? Tão rica e tão diversificada. Então pega aí já o seu livro de geografia. Hoje a gente vai estar lá, olha, entre as páginas 20 e 25, população brasileira. Bem, gente, a maioria da população brasileira, ela encontra-se nas áreas urbanas. O que são as áreas urbanas, né? São as cidades, aqueles locais onde a gente tem mais acesso a tantas coisas necessárias, né? Saúde, educação, também a parte de bancos, né? Comércio, prestação de serviço. Então, a grande parte dessa população brasileira está nas áreas urbanas. Uma parte menor na zona rural, aquele local, né, mais apropriado para plantações, criações de animais, né? Uma parte menor se encontra nas áreas rurais. Mas nós temos aqui uma curiosidade, uma pirâmide, né? Tentando aí mostrar mais ou menos por idade nessa quantidade de cidadãos. E aí a gente vê o seguinte, aqui olha, bem na parte inferior, né, nessa parte mais abaixo, a gente vê o seguinte, muito jovens, né? Grande parte da população brasileira, tá? A maior parte da população brasileira é de jovens. A gente tem aí, entre, né, lá do princípio até uns 19 anos, 1/3 da população brasileira. Então, uma quantidade bem grande da população. Uma parte, né, mais ou menos de 50% da população são pessoas adultas, né, que passaram aí dos 19, já estão de 20 anos em diante, até 59, e aí se chega à idade adulta, né, até os 59. Chegou lá nos 60, a pessoa já é considerada idosa. E olha, né, que precariedade. A nossa população tem poucos idosos. A gente vê o seguinte, né, apenas 9% da nossa população é formado por pessoas idosas. Então, a gente tem poucos idosos, né? Deveríamos cuidar mais dos nossos idosos, porque aí eles vão prolongando o tempo de vida. E aí, segundo o censo, né? O censo, essa é uma contagem, né? Uma contagem que se faz alguns anos atrás. A gente tem mais ou menos uma população com cerca de 207 milhões de habitantes. Então, considerando toda essa quantidade, né, se tentou aí fazer uma divisão. Mas interessante saber o seguinte, né, gente? Como é que o povo brasileiro foi sendo constituído? Como? Né? Ao longo dos últimos 500 anos, o povo brasileiro foi sendo constituído por pessoas que migraram para o Brasil. E aí essas pessoas foram se juntando à população nativa, né? Aqueles que já estavam aqui, que eram os índios.
E de acordo, né, com a chegada de cada povo, a gente observa o seguinte: como o Brasil é muito grande, muito extenso, né, esses que foram chegando ao Brasil, foram ficando em regiões específicas. E a gente observa o seguinte: os indígenas, né, são aqueles que já estavam aqui há muitos anos. E eles continuam, né, no espaço brasileiro até hoje. Mas a gente repara o seguinte: os indígenas, eles são mais presentes na região norte. A região norte, ela tem mais presença de indígenas e também uma menor quantidade de negros e brancos. A gente tem também que observar o seguinte, né? Depois que vieram os europeus, os negros africanos, né, para trabalhar como escravos nas lavouras, eles também fazem parte dessa raiz que constitui essa nossa miscigenação. Mas esse grupo, ele é mais forte, ele predomina na região nordeste. Então, quer dizer, no nordeste, os portugueses, né, e os negros africanos, eles predominam mais até os dias de hoje. Embora a gente encontre também, né, o indígena. Mas aí, nossa continuidade, né, no tempo histórico, depois da independência, outros europeus também começaram a vir para cá em maior quantidade. E aí, quem são esses europeus, né? Italianos, alemães, espanhóis, né? E também veio um grupo menor, né, de asiáticos, também árabes. E esses já se concentraram de forma mais específica na região sudeste. Mas lembrando sempre, né, os africanos e os indígenas também têm participação nessa miscigenação aí da região sudeste. Já a região sul, ela sofreu mais influência apenas dos europeus como alemães, italianos e eslavos. E aí a gente entende o seguinte: nessa população toda que foi chegando, né, muitos foram casando entre, né, uma raça e outra. Então, houve toda essa nossa miscigenação. E atualmente o que acontece é que grande parte da população brasileira não vive no lugar onde nasceu, né? Grande parte migra, né? Vai de um lugar para o outro, e geralmente buscando melhorias, né? Melhores condições de vida, trabalho, melhor forma de educação, né? Serviços, saúde. E onde o povo encontra nessa estrutura, né, de forma maior, é na cidade. Daí, grande parte da população, né, ficar concentrada nas cidades. Historicamente, nós tivemos todas essas influências, mas recentemente no Brasil também tem acontecido migrações internacionais, né? Aqui, gente, no caso, brasileiros, né, saindo do Brasil, procurando aí outros países. Né, um movimento inverso ao que aconteceu no passado, né, que muitos povos vinham para o Brasil. Atualmente a gente tem muito brasileiro também saindo do Brasil para estudar, para trabalhar, né, para buscar melhores condições de vida. Então também há esse movimento migratório de pessoas saindo do nosso Brasil para outros países como Portugal, Itália, Inglaterra, França. Assim como temos pessoas em movimento contrário, né? Pessoas que vêm para o Brasil também em busca de coisas parecidas com que os brasileiros também buscam, né, ao viajar para outros países. Né? Geralmente essa migração ocorre por esses motivos, né? Grupos vêm buscando
conseguir trabalho, conseguir, né, melhores condições de vida, de clima. E aqui para o Brasil, nós temos tido também muito esse movimento da Bolívia e do Peru, né? Pessoas que, por exemplo, chegam, né, muitos geralmente para se fixar em algumas áreas brasileiras, como em São Paulo, para conseguir trabalho. E dessa forma, esse movimento, né, migratório vai fazendo com que a população, né, esteja sempre em constante mudança, em constante processo migratório. Alguns, né, saem de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro. Né? É importante você ficar ligado no significado de cada uma das palavras, tá? Etnia, indígena, branco, negro, amarelo. Então, leia com bastante atenção, não deixe de ler, não. E faça agora as atividades nas páginas 23, 24 e 25. Caprichando sempre.